O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual, de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso 33º domingo do tempo comum. Estamos chegando ao finalzinho do ano litúrgico. Mais 2 semanas e nós encerramos o ano. Domingo que vem é o 34º e último domingo, quando nós celebraremos a solenidade de Cristo Rei do Universo. E aí, então, na outra semana já começa um novo ano na liturgia e um novo tempo litúrgico. O tempo do Advento, preparação para o Natal, e o ano B da liturgia. Quando chega final de ano, é tempo da gente avaliar a nossa vida. Como diz em linguagem de administração, fazer um balanço da nossa vida. Como faz os comerciantes no final do ano? Faz um balanço de como foi o ano, pesam o que deu lucro e o que deu prejuízo.
E na nossa vida pessoal? O que nós lucramos esse ano e quais foram os prejuízos que nós tivemos? Essa é a ideia principal da liturgia de hoje. Avaliar como anda a administração dos bens, dos dons, dos talentos que Deus nos confiou. E não vá dizer que você não tem nada disso, porque você tem. Todos nós temos. Uns têm mais, outros nem tanto, mas todos têm alguma coisa. Qualquer pessoa que está nesse mundo não está desprovida de bens, de dons, de talentos. Alguma coisa nós temos. E o que nós temos de diferente é a maneira de geri-los, como nós vimos no Evangelho de hoje. Quando esse patrão do Evangelho vai viajar para um país distante, ficar muito tempo fora, ele confia os seus bens preciosos para que os seus colaboradores administrassem. Confiou quantias distintas e viu formas distintas de administrar. É assim que Deus faz conosco. Confia a cada um de nós muita coisa boa e quer que nós a multipliquemos. Como é que nós multiplicamos? Quando nós partilhamos os nossos dons, nossos talentos, quando nós colocamos em comum. Dons e talentos não é para a gente guardar para nós mesmos, não tem sentido. Aquele que tem dom e talento e guarda para si é como o homem que cavou um buraco e enterrou o talento. É como o homem que recebe uma semente e em vez de plantá-la, ele coloca num recipiente. Ele vai ter só uma semente, depois aquela semente vai apodrecer e ele não vai ter nada. Aquele que tem pouco, até esse pouco será tirado. Aquela semente guardada vai apodrecer num dado momento. Mas se ele semear aquela semente, uma única semente pode produzir 3, 4, 10 vezes mais. E quanto mais ele semeia, mais multiplicam as sementes. Talentos e dons é assim. Quantos de nós têm talentos e dons? E a gente não coloca em comum. Alguns até por falta de oportunidade. Outros porque se acomodaram. Outros porque têm sempre argumentos, como aquele que tinha um talento só. Colhe onde não semeastes. Faz críticas, mas não ajuda em nada. Esse enterra seus talentos, seus dons. Administrar talentos não é fácil, fazê-los multiplicar não é fácil. Tem que ter muito empenho e dedicação. Não pensem vocês que a pessoa que tem dons e talentos, ela foi dormir, outro dia ela acordou cheia de dons e talentos. Ah, que bom se fosse assim. Não é assim. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que toca de modo exímio um instrumento. Ela nasceu tocando dessa forma? Sabe quanto tempo, quantas horas, quanto desgaste essa pessoa teve para chegar àquele nível de qualificação? Às vezes nós não sabemos disso. Quando a gente ouve, por exemplo, o pessoal do canto, entoando belíssimamente um salmo aqui, e nós pensamos, olha que talento aquela pessoa tem. Mas nós não sabemos quantas horas ela gastou ensaiando. É assim que a gente administra dons e talentos. Não é fácil, exige um esforço da nossa parte. Mas há gente que pensa que talentos caem magicamente do céu. Nós devemos exercitar nossos dons e talentos. Tem gente que passa pela vida e não descobre quais são seus dons e talentos, porque nunca se esforçou para descobrir.
deixou enterrado dentro de si, empobreceu, deixou de enriquecer a outros com seus talentos, porque enterrou-os. Que pena quando isso acontece. E a gente sente muito isso na igreja. Nós vemos como uma paróquia se torna viva, atuante, quanto mais pessoas colocam a serviço seus dons e talentos, cada um fazendo o seu da melhor maneira. Certa vez, Martin Luther King disse: sejas o que fores, mas faça isso profundamente. E ele completava dizendo: se você for um varredor de rua, varra a rua de modo exemplar, dê o melhor de você. Tudo o que você fizer, faça da melhor maneira, não faça pela metade, não faça por obrigação apenas, não faça apenas pela troca de um salário, mas faça com amor aquilo que você faz. Isso é muito importante. Não importa o que você faz, o que importa é como você faz. Na igreja é a mesma coisa. As melhores lideranças pastorais que nós temos são aquelas que oferecem o melhor de si. E quanta gente nós temos na igreja que poderia estar ajudando em alguma coisa, que tem dons e talentos e não se coloca à disposição. De repente você é uma pessoa que lê muito bem. Por que você não se coloca à disposição para a equipe de liturgia? Gostaria de ajudar nas leituras da missa. Se você sabe cantar, nós temos uma carência, apesar de nós termos bons músicos aqui na nossa paróquia, mas sempre há falta. E você tem esse dom, por que não se apresenta para a coordenação e diz: olha, eu gostaria de ajudar no canto. Você toca algum instrumento? Gostaria de tocar na igreja. Para que eu aprendi? Para que eu tenho esse dom? Para guardar para mim? Se eu coloco isso em comum, já pensou como isso vai se multiplicar? E assim com todas as coisas. Quanta coisa bonita nós temos aqui, porque gente doou, está doando o melhor de si. Daqui a alguns dias você vai ver a nossa igreja toda iluminada na parte de fora. Já assim, um prenúncio do Natal. São símbolos bonitos, natalinos. Tem gente fazendo isso em feriado, em dia de folga, dedicando precioso tempo, colocando em comum seu talento de fazer isso com qualidade. Para ele? Não. Para todos nós. Para todos aqueles que passarem por aqui. Quando vocês chegam, vocês encontram os bancos tudo limpinho, sem poeira. Ainda mais agora nesse tempo de seca. Durante a semana tem uma pessoa que vem aqui com tanto carinho e limpa cada um desses bancos. Faz isso com muito amor. É assim que a gente vai colocando nossos dons e talentos. Então avalie isso. Não precisa muita coisa. Vocês viram na primeira leitura do livro dos Provérbios? Pega o exemplo de uma mulher em casa que faz o melhor que ela pode. Do seu cotidiano, das coisas que lhe são confiadas, do cuidado da casa, do cuidado da comida, do cuidado da roupa, do cuidado da limpeza. Ela faz aquilo com mãos que transformam uma realidade para coisas de Deus, porque faz com amor. E aí o texto diz: a beleza de uma mulher não consiste na sua beleza física. Isso é muito passageiro e efêmero. A beleza dela está na sua dedicação diária, de fazer aquelas coisas que ninguém vê, que a maioria não valoriza, mas que ela faz da casa, aquele ambiente, ser um ambiente sagrado, porque ela oferece o melhor dela. É assim que Deus quer de nós. Onde nós estivermos, vamos oferecer o melhor de nós. Administrar bem nossos dons e talentos é nós podemos oferecer da melhor qualidade aquilo que nós temos.
Isso alegra a Deus e alegra a todos, porque nós deixamos o mundo melhor quando a gente oferece o melhor de nós. Essas são algumas das avaliações propostas nesse final de ano litúrgico. Tempo em que a gente tem leituras como a segunda dos Tessalonicenses, que pede, estejam preparados, porque a gente não sabe a hora. É como você que deixa a sua casa preparada, não porque você sabe que vai receber uma visita, mas porque você sabe que a qualquer momento pode chegar alguém de surpresa e achar a sua casa toda bagunçada, então você deixa tudo arrumadinho. É assim que a gente deve cuidar das coisas. E nesse mês de novembro, nós estamos dedicando esse mês exclusivamente ao dízimo. E eu quero em todas as missas agradecer você que é dizimista. Vocês não imaginam como a sua ajuda fiel todos os meses faz com que a nossa igreja possa ser essa igreja que é aqui no bairro Alto Alegre, acolhendo a todos com carinho e com o mínimo de conforto e qualidade, por causa do seu dízimo, por causa da doação dos seus dons e talentos. Então, nosso muito obrigado a você que é fiel dizimista desta comunidade. E eu convido aqueles que ainda não são dizimistas a fazer a experiência do dízimo. Não vai lhe faltar, pode ter certeza. Como aquela viúva que partilhou um pouquinho de farinha e de azeite, que nunca mais lhe faltou azeite e óleo e farinha na sua vasilha, é aquele que contribui com o dízimo. Não importa a quantidade, importa a sua fidelidade, o seu compromisso. É isso que faz a diferença. E hoje nós temos aqui, também celebrando o 7º dia da Viviane. Penso que a maioria de vocês a conheceu. Eu sei que tem familiares, parentes dela aqui hoje, que vieram para essa missa. A Viviane foi muito fiel na frequência às missas aqui dessa paróquia. E eu fiquei muito surpreso quando o pessoal postou nos grupos que nós temos aqui na paróquia do falecimento dela. Já há alguns dias que eu não a via na missa. E depois veio então a sua Páscoa. Uma pessoa que lutou muito na vida toda, com todas as suas limitações, mas sempre na sua fidelidade a Deus. Por isso, digo aos familiares que estão aqui hoje, não tenham dúvida. Ela já havia adentrado o reino dos céus muito antes da sua Páscoa, por causa do seu amor, da sua dedicação, da sua luta para viver e sobreviver. É isso que Deus quer de cada um de nós, que possamos viver da melhor forma, enquanto Ele nos conceder um dia de vida. E aí quando chegar um momento que a gente não sabe, nós descansamos tranquilos, porque oferecemos o melhor de nós. Que Deus acolha definitivamente no seu reino a Viviane Mafra e que conforte o coração de todos os seus familiares.